Hoje nós vamos estudar sobre a origem do pecado dentro da nossa série de Ramaxiologia. Deveríamos compreender que o pecado não teve início aqui na terra. O primeiro pecado foi cometido no céu, isso mesmo, no terceiro céu chamado Euporâneo, paraíso, onde é a morada do Altíssimo. O céu foi manchado antes da terra ter sido maculada pela odiosa presença do pecado. A fim de compreender plenamente a sua realidade e natureza, deveremos primeiro estudar o seu começo no universo e depois seu começo aqui na Terra. A origem do pecado no universo. Se você observar, há poucas informações bíblicas sobre este estudo. Entretanto, os livros de Isaías e Ezequiel nos dão alguns dados quanto às profecias inicialmente dirigida ao rei da Babilônia e de Tiro. Deus os compara a Lúcifer por sua soberba e inveja. Algumas das afirmações contidas nas passagens não se encaixaria a nenhum desses reis, mas sim alguém que esteve no Éden, na ocasião da queda de Adão e de Eva. É isso que nós observamos aí, capítulo 14, versículo 12 ao 15, a profecia contra o rei da Babilônia, e também Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao versículo 17, a profecia contra o rei de Tiro. Por que nós entendemos que aqui está falando sobre Lúcifer? Por quê? Porque a Bíblia dá a entender que esse ser, em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5 e versículo 9, João está mencionando que o dragão, um dos nomes dados a Satanás depois da sua queda, arrastou com sua cauda um terço das estrelas do céu. Em muitas passagens do Antigo Testamento, esta expressão é relativa a anjos. É isso mesmo. No Antigo Testamento, nós vemos lá em Jó, que é mencionado como se fosse anjos. Então essas estrelas do céu, acreditamos aqui, que literalmente em Apocalipse 12, versículo 1 ao 5 e versículo 9, está falando de Satanás, que com sua cauda trouxe um terço das estrelas do céu. Então nós entendemos que aqui Satanás, na sua rebelião contra Deus, o seu pecado, ele trouxe um terço das estrelas do céu. É por isso que a Bíblia está em conformidade quando nós lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, em Judas, versículo 6, a menção a anjo que seguiram Satanás. Então Satanás, ele trouxe com a sua rebeldia um terço dos anjos dos céus. Literalmente, ele vai trazer porque ele era muito esperto. Então ele persuadiu ali, vamos colocar assim, nós temos 3 terços para dar um todo. Então ele trouxe um terço, sobrou 2 terços. Jesus tem, se nós formos colocar assim, que tem pessoas que dizem que nós temos um anjo que nos protege. A Bíblia não afirma isso, tá? Que nós temos um anjo que nos protege. Porque se nós tivéssemos só um anjo, sobrou 2 terços de anjo para um todo. Satanás trouxe um terço, sobrou 2 terços. Então se nós tivéssemos só um anjo, né, ia contra as escrituras, porque sobrou 2 terços, seria 2 anjos para nos guardar, né? E Satanás trouxe um terço porque ele tem anjos específicos ao nosso derredor. Então ele está ao derredor do povo de Deus, querendo tragar, querendo matar o povo do Senhor. Então nós não temos a expressão aqui de nós termos um anjo que nos guarda, tá? Quem nos guarda é Jesus Cristo, mas ele quiser, ele manda anjo, como a Bíblia é mencionada, que sempre ele mandou anjo e ainda continua mandando, mas não somos nós que damos ordem ao anjo, nós aprendemos isso em angelologia, que é a doutrina dos anjos. Então vamos observar, ele trouxe um terço das estrelas do céu, sobrou 2 terços, então ele era um persuador. Então ele ainda é esse persuador. Deus tirou a sua glória, não seu poder. Ele não é mais um portador da luz, mas um portador das trevas agora. Vamos ver a origem do pecado no universo? O que está em Isaías capítulo 14, versículo 13, ele diz assim, esse texto: subirei ao céu,
Satanás, nesse verso 13, Satanás queria ter a posição ao lado de Deus, no seu lugar, este reservado somente a Cristo. É o que diz em Efésios, que está reservado somente a Cristo, em Efésios capítulo 1, versículo 20. E no versículo 13 ele ainda diz assim: exaltarei o meu trono. Satanás queria seu trono sobre os principados, potestade, domínio, lugar prometido a Cristo. Isso mesmo, em Efésios 1:21 mostra que só está determinado ao Senhor Jesus esse lugar. Subirei acima das mais altas nuvens, o que está em Isaías capítulo 14, versículo 14. Satanás queria a glória que só Deus tem, esta pertence a Cristo. É o que diz em João capítulo 17, versículo 5, que somente a Cristo pertence a glória que só Deus tem. Então, amados, essa glória só pertence a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Satanás diz assim, subirei acima das mais altas nuvens, ele queria essa glória. Serei semelhante ao Altíssimo, no versículo 14. Satanás queria o poder e a autoridade do Altíssimo, este pertence somente ao Senhor Jesus. É isso que diz em João capítulo 8, versículo 58. Então, amados, se nós observarmos a origem do pecado, literalmente mostra que começou no céu. E a origem do pecado na terra? Nós vamos tratar isso não nessa aula, na próxima aula. Mas eu vou falar aqui ainda dessa origem do pecado no céu. Quando Lúcifer, Satanás, ele queria ser mais do que Deus, ser mais do que Jesus Cristo, ele cometeu o pecado. Por que que Deus permitiu Satanás cometer esse pecado? Preste bem atenção. Deus, ele deu livre-arbítrio a todas as suas criaturas. Satanás é uma criatura, um ser espiritual. Deus criou os anjos primeiro, é isso que dá a entender na Bíblia, e depois criou nós. Mas os anjos foi criado com muita inteligência, até mais do que nós, que somos seres humanos. E ali Satanás, ele era, dá a entender que ele era um querubim ungido. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido, classe única. Não estou aqui fazendo apologia a Satanás, mas isso que a Bíblia cita. Ele era o único querubim ungido, não tem querubins ungido. Ele era o único. Então, quando ele se achou melhor do que todos os querubins, tá? Ele se achou o melhor, então ele queria se exaltar, ele queria subir acima do céu, ele queria se exaltar, o trono dele acima do trono de Deus, ele se achou maioral. E ali o livre-arbítrio que Deus permitiu a sua criação, ele foi expulso do terceiro céu. E hoje ele está no segundo e no primeiro céu. Ele está solto, está persuadindo muitas pessoas. Nós vamos ver sobre o pecado da raça humana aqui na Terra na próxima aula.